Quando foi a última vez que você se permitiu ser completamente você? Não a versão que seus pais esperavam, não aquela que seus amigos aprovam, não a que seu parceiro precisa, mas você, em sua essência mais pura e autêntica. Permita-me fazer uma pergunta ainda mais íntima. Você sente que no fundo do seu ser há uma voz tentando dizer algo importante, mas que você tem ignorado por anos? Se algo em você acabou de ressoar com esta pergunta, não é coincidência que você esteja aqui, agora mesmo, ouvindo estas palavras. Carl Jung, um dos pensadores mais revolucionários da psicologia moderna, descobriu algo que mudaria para sempre nossa compreensão da mente humana. Quando finalmente você se prioriza, quando escolhe a si mesmo acima de todas as expectativas externas, ativa-se um processo de cura interna que não conhece limites. Não se trata de egoísmo, trata-se da sobrevivência da alma. O mundo em que vivemos está projetado para mantê-lo distraído, atordoado, constantemente preocupado com o que os outros pensam de você. Os dispositivos em suas mãos, as notificações constantes, as métricas de aprovação social, tudo está configurado para afastá-lo da única voz que realmente importa, a sua. E quanto mais você ignora essa voz interior, mais ruidoso se torna o vazio que sente por dentro. Jung entendeu perfeitamente quando afirmou: sua visão só se tornará clara quando você puder olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Este é o convite que faço hoje. Despertar para uma vida onde sua cura interna flua sem limites. Imagine por um momento que você tem à sua frente dois caminhos. O primeiro é o que você percorreu até agora. Seguro, previsível, aprovado por todos, mas que talvez tenha deixado você com essa sensação persistente de que algo está faltando. O segundo caminho é desconhecido, talvez um pouco assustador, mas ressoa profundamente com sua verdade interior. Qual você escolheria? A maioria escolhe o primeiro por medo. Medo da rejeição, medo do fracasso, medo de descobrir partes de si mesmos que têm reprimido durante anos. Mas Jung nos ensinou que precisamente naquilo que tememos, nessas sombras que tentamos ocultar, encontra-se nosso maior potencial de crescimento e cura. Pense em todas as vezes que você disse sim quando queria dizer não. Em todas as ocasiões em que reprimiu suas emoções para não incomodar os outros. Em todos os sonhos que deixou de lado porque alguém lhe disse que não eram realistas ou práticos. Cada uma dessas pequenas traições a si mesmo criou uma rachadura em sua conexão com seu ser autêntico. E é através dessas rachaduras por onde escapa sua energia vital. Jung chamava este fenômeno de a sombra. Todas aquelas partes de nós que rejeitamos, negamos ou reprimimos, porque não se encaixavam no que acreditávamos que deveríamos ser. Mas aqui está a verdade transformadora. Sua sombra contém não apenas seus medos e fraquezas, mas também alguns de seus dons mais poderosos. Quando decidi aplicar este princípio em minha própria vida, descobri algo surpreendente. As mesmas qualidades que sempre tentei esconder ou mudar em mim eram precisamente as que me tornavam único. Minha sensibilidade, que durante anos vi como uma fraqueza, transformou-se em minha maior força ao me permitir conectar profundamente com os outros. Minha tendência a questionar tudo, que me havia colocado em problemas incontáveis vezes, transformou-se em uma capacidade de ver além das aparências e descobrir verdades ocultas. Que partes de você tem negado? Que aspectos da sua personalidade você tentou mudar para se encaixar melhor nas expectativas dos outros? Jung nos lembrava constantemente que a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e o ápice do caminho para a totalidade. Isso significa que o primeiro passo no seu processo de cura interna é aceitar todas as partes de você, não apenas as bonitas, as socialmente aceitáveis ou as que fazem você se sentir orgulhoso, mas todas, especialmente aquelas que você tentou ocultar.
Permita-me compartilhar um segredo que Jung descobriu depois de décadas trabalhando com milhares de pacientes. Você não pode curar o que não reconhece. Não pode transformar o que continua negando. A verdadeira cura começa com um ato de coragem. Olhar diretamente para suas sombras e dizer, sim, isto também sou eu. Uma das ferramentas mais poderosas que Jung nos deu para este trabalho interno é a observação dos nossos sonhos. Você sabia que seus sonhos são mensagens diretas do seu inconsciente? São como cartas personalizadas que sua sabedoria interior lhe envia cada noite. O problema é que a maioria de nós nunca aprendeu a ler essas cartas. Quando você começa a prestar atenção aos seus sonhos, a escrevê-los, a refletir sobre eles, abre um canal de comunicação com partes de si mesmo que durante muito tempo têm tentado ser ouvidas. Os personagens nos seus sonhos, os cenários, até mesmo os objetos, tudo representa aspectos da sua psique que buscam integração. Mas mesmo se você não se lembra dos seus sonhos, há outros sinais que seu inconsciente envia constantemente. Aquela sensação de inquietude quando está em um trabalho que já não o satisfaz. Aquele nó no estômago quando está com pessoas que drenam sua energia. Aquela inexplicável atração por certos temas, lugares ou atividades. Todas são bússolas internas apontando para seu verdadeiro norte. Jung explicava assim: seu inconsciente não é um depósito de lixo de emoções reprimidas e memórias proibidas. Seu inconsciente é um oceano de sabedoria infinita esperando para ser explorado. A pergunta é: você terá a coragem de mergulhar nessas águas profundas? Talvez você esteja pensando: isso soa bem, mas como exatamente começo a me priorizar? Tenho responsabilidades, pessoas que dependem de mim, contas para pagar. Entendo perfeitamente essa inquietação. Priorizar sua cura interna não significa abandonar suas responsabilidades ou tornar-se indiferente às necessidades daqueles que você ama. De fato, significa exatamente o oposto. Como Jung sabiamente observou, você não pode acender uma luz para outros sem antes brilhar você mesmo. O primeiro passo é simples, mas revolucionário. Comece a observar seus pensamentos sem julgá-los. Note como você fala consigo mesmo. Você é mais duro consigo do que com qualquer outra pessoa? Você se permite cometer erros? Você se castiga constantemente por não ser suficiente? Este diálogo interno é o que Jung chamava de a relação consigo mesmo. E é o fundamento de todas as outras relações em sua vida. Se internamente você se trata com dureza, crítica constante e pouca compaixão, inevitavelmente atrairá pessoas e situações que refletem esse mesmo tratamento em relação a você. Uma prática que transformou minha vida foi estabelecer o que eu chamo de momentos de verdade, períodos de tempo, ainda que breves, onde me permito sentir o que realmente estou sentindo, pensar o que realmente estou pensando, sem filtros, sem pretensões. Pode ser durante uma caminhada, no banho ou logo antes de dormir. O importante é criar um espaço onde seu ser autêntico possa se expressar livremente. Jung enfatizava a importância desses momentos quando dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Este olhar interior não é um ato egoísta. É um ato de coragem e responsabilidade para consigo mesmo. Outra prática fundamental é aprender a estabelecer limites saudáveis. Quantas vezes você se sentiu esgotado, ressentido ou frustrado porque disse sim a algo quando seu corpo, sua mente e seu coração estavam gritando não? Os limites não são muros para manter os outros fora. São atos de autodefinição que comunicam ao mundo quem você é e como deseja ser tratado. Jung expressava perfeitamente: conheço minhas limitações e isso me dá liberdade. Quando você estabelece limites claros, não está rejeitando os outros, está honrando seu próprio espaço sagrado. E algo mágico acontece quando você faz isso consistentemente. As pessoas que realmente o valorizam aprenderão a respeitar esses limites
E aquelas que só estavam interessadas no que você podia dar, naturalmente se afastarão. Esta purificação do seu círculo social é um dos primeiros sinais de que sua cura interna está fluindo. Como um rio que naturalmente limpa seu leito, sua energia vital começará a se livrar de tudo que a contamina ou a bloqueia. Um dos princípios mais revolucionários que Jung descobriu foi o conceito da individuação, o processo pelo qual nos tornamos plenamente quem estamos destinados a ser. Este não é um caminho reto nem previsível. É uma espiral que às vezes parece nos levar de volta a pontos que acreditávamos ter superado. Mas cada vez que revisitamos esses pontos, o fazemos com maior consciência, maior compaixão e maior sabedoria. Imagine que sua vida é como um grande quebra-cabeça. Durante anos, você tem tentado encaixar peças que não lhe pertencem. Expectativas de seus pais, condicionamentos sociais, crenças limitantes que adotou sem questionar. O processo de individuação consiste em identificar quais peças são verdadeiramente suas e quais você tem forçado para agradar aos outros. É normal sentir medo durante este processo. Afinal, você está desmontando a identidade que o manteve seguro até agora. Mas como Jung nos lembra, não há nascimento da consciência sem dor. Este medo, este desconforto, não são sinais de que você está fazendo algo errado. São indicadores de que você está crescendo, expandindo-se, rompendo as limitações autoimpostas que mantiveram cativa sua verdadeira essência. E aqui, chegamos a um dos aspectos mais fascinantes do trabalho de Jung, a sincronicidade. Jung definiu este fenômeno como coincidências significativas, que não podem ser explicadas pela causalidade convencional. São aqueles momentos em que você sente que o universo está falando diretamente com você. Você encontra exatamente o livro que precisava sem procurá-lo, esbarra com uma pessoa que tem a resposta precisa para seu dilema atual. Ouve uma música no rádio que parece falar diretamente à sua situação. Estas sincronicidades não são casualidades. São manifestações de sua conexão profunda com o inconsciente coletivo, esse vasto oceano de sabedoria compartilhada que Jung descobriu. E o mais surpreendente é que estas sincronicidades aumentam dramaticamente quando você começa a se priorizar, quando se alinha com sua verdade interior. É como se o universo inteiro conspirasse para apoiá-lo uma vez que você tomou a decisão de ser autêntico. As portas corretas se abrem, as pessoas adequadas aparecem e os recursos que você precisa se materializam. Não porque você esteja manipulando a realidade, mas porque finalmente está em harmonia com ela. Um dos obstáculos mais comuns neste caminho de cura interna é o que Jung chamava de a persona, a máscara social que todos usamos para funcionar em sociedade. Não há nada inerentemente mal em ter esta máscara. O problema surge quando você se identifica tanto com ela que perde contato com quem realmente é por trás dessa fachada. Observe como você se comporta em diferentes contextos. Você é a mesma pessoa com sua família e com seus amigos? Com seus colegas de trabalho e com seu parceiro? É natural que mostremos diferentes facetas em diferentes situações, mas a pergunta crucial é: em qual destes contextos você se sente mais você mesmo? Onde você pode respirar profundamente e sentir que não está interpretando um papel? Esses espaços e relações onde você pode ser autêntico são tesouros que deve proteger e cultivar. São oásis em um mundo que constantemente o pressiona para se conformar, para encaixar-se em moldes predefinidos. Como Jung observou, a estatística é um jogo para as massas. O indivíduo sempre tem um valor único. E aqui chegamos a uma verdade que muitas vezes ignoramos. Sua singularidade não é um defeito a corrigir, mas um dom a expressar. Aquilo que o torna diferente é precisamente o que o mundo precisa de você. Jung insistia: o sapato que serve bem a uma pessoa aperta a outra. Não há receita para viver que sirva para todos.
Quando você começa a abraçar sua singularidade, algo extraordinário acontece em seus relacionamentos. Eles deixam de ser transações baseadas em necessidades mútuas e se tornam encontros autênticos entre seres completos. Você já não busca nos outros o que acredita lhe faltar, porque encontrou a plenitude em si mesmo. Esta é talvez a mais bela paradoxo que Jung descobriu. Somente quando você deixa de necessitar da validação externa, seus relacionamentos se tornam verdadeiramente nutritivos. Somente quando você deixa de usar os outros para preencher seus vazios, pode experimentar uma conexão genuína, de alma para alma. Pense nos relacionamentos em sua vida que o fizeram sentir-se mais vivo, mais presente, mais você mesmo. Provavelmente não foram aqueles onde você tentava impressionar ou agradar, mas aqueles onde se sentiu completamente aceito, onde pôde baixar suas defesas e simplesmente ser. Esse tipo de relacionamento é um reflexo da sua relação consigo mesmo. À medida que você aprofunda sua autoaceitação, à medida que integra suas sombras e abraça sua singularidade, naturalmente atrai pessoas que estão fazendo um trabalho similar em suas próprias vidas. Como Jung dizia, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Um dos sinais mais claros de que seu processo de cura interna está fluindo é que você começa a experimentar o que Jung chamava de sincronismo psíquico, uma harmonia entre seu mundo interior e exterior. Seus pensamentos, emoções, decisões e ações se alinham. Você já não se sente fragmentado ou contraditório. Há uma coerência em seu ser que se reflete em cada aspecto da sua vida. Este estado não é permanente nem perfeito. Como tudo na natureza, tem seus fluxos e refluxos. Haverá dias em que você se sentirá completamente alinhado e outros em que a confusão ou a dúvida voltarão a visitá-lo. Mas, diferentemente do passado, agora você tem as ferramentas para navegar esses momentos difíceis. Você desenvolveu o que Jung chamava de a testemunha interna. Essa parte de você que pode observar seus padrões sem julgá-los, que pode acompanhá-lo em seus momentos de escuridão sem perder-se neles. Uma prática poderosa para fortalecer esta testemunha interna é a escrita reflexiva. Pegue um caderno e dedique alguns minutos cada dia para colocar no papel seus pensamentos, emoções, sonhos e reflexões sem censura. Não escreva para ninguém mais, além de você mesmo. Não se preocupe com a gramática, a coerência ou se soa bem. Este diálogo escrito consigo mesmo é sagrado. Jung era um grande defensor desta prática. De fato, durante anos manteve o que chamava de seus livros negros, diários onde explorava as profundezas de sua psique através da escrita, desenhos e reflexão. Estes diários eventualmente evoluíram em sua obra-prima, o Livro Vermelho, que só foi publicado décadas após sua morte. O que Jung descobriu através desta prática, e o que você também pode descobrir, é que quando você expressa seu mundo interior, quando dá forma e voz a ele, começa a integrá-lo. O que antes era caótico ou esmagador, adquire estrutura e significado. Como ele mesmo disse, sua visão só se tornará clara quando você puder olhar dentro do seu próprio coração. Outro aspecto fundamental do processo de cura interna é reconhecer e honrar seus ciclos pessoais. A sociedade moderna nos condicionou a funcionar de maneira linear e constante, como máquinas. Mas os seres humanos não somos máquinas. Somos organismos cíclicos, como tudo na natureza. Jung observou que a psique humana opera segundo princípios de expansão e contração, de atividade e descanso, de extroversão e introversão. Você não pode estar sempre ligado, sempre produtivo, sempre disponível. Você precisa de períodos de recolhimento, de introspecção, de aparente inatividade, que na realidade são fundamentais para a sua regeneração. Você se permite esses períodos? Ou se sente culpado quando não está constantemente fazendo, produzindo, avançando? A culpa
é uma das ferramentas mais eficazes que a sociedade utiliza para nos manter desconectados de nossos ritmos naturais. Como Jung apontava, a culpa é muito frequentemente um impedimento artificial criado pela sociedade para controlar o indivíduo. Priorizar-se significa também respeitar seus ciclos, reconhecer quando você precisa avançar e quando precisa recuar, quando precisa conectar-se com outros e quando precisa estar sozinho. Não há um padrão correto que sirva para todos. Cada ser humano tem seu próprio ritmo, sua própria dança entre esses polos. À medida que você se sintoniza com seus ciclos naturais, descobre uma eficiência orgânica que nenhum sistema de produtividade poderia lhe dar. Sua energia flui em harmonia com suas necessidades reais, não com as demandas externas ou as expectativas impostas. Isto é o que Jung chamava de viver de acordo com a natureza. Não somente a natureza externa, mas principalmente sua própria natureza interior. E aqui chegamos a um dos aspectos mais transformadores do processo de cura interna: a reconciliação com sua criança interior. Todos carregamos dentro de nós essa criança que fomos um dia, curiosa, vulnerável, espontânea, criativa. Para muitos de nós, essa criança interior sofreu feridas, rejeições ou traumas que a obrigaram a esconder-se, a proteger-se, a desconfiar do mundo e às vezes de si mesma. Jung foi um dos primeiros a reconhecer a importância de curar esta criança interior como parte do processo de individuação. Porque enquanto essas feridas permanecerem ativas em seu inconsciente, continuarão influenciando suas decisões, relacionamentos e percepção de si mesmo. Mesmo que você não esteja consciente disso. Uma prática poderosa é dialogar com sua criança interior através da visualização ou da escrita. Pergunte-lhe o que ela precisa, o que teme, o que sonha. Escute-a com a mesma atenção e respeito que daria a uma criança real que confia em você. Porque, em essência, esse é o tipo de relação que você precisa estabelecer. Tornar-se o adulto amoroso e protetor que essa criança precisava quando você era pequeno. Este trabalho com a criança interior não é uma regressão nem uma indulgência. É uma integração profunda que libera enormes quantidades de energia psíquica que antes estavam presas em padrões de defesa e proteção. Como Jung observava, em cada adulto se esconde uma criança eterna, algo que está sempre em processo de formação, que nunca está completo e que exige cuidado, atenção e educação constantes. À medida que você cura e nutre sua criança interior, começa a recuperar qualidades que talvez tenha perdido no caminho para a idade adulta. A capacidade de assombro, a criatividade espontânea, a alegria sem motivo, a presença total no momento. Estas não são qualidades infantis, no sentido pejorativo. São aspectos essenciais de um ser humano completo e integrado. Outra dimensão fundamental da cura interna que Jung explorou profundamente é a reconexão com o que ele chamava de o inconsciente coletivo. Esse vasto depósito de experiência humana compartilhada que transcende culturas, épocas e geografias. Este inconsciente coletivo se expressa através de símbolos universais que Jung denominou arquétipos. Os arquétipos são padrões primordiais que têm dado forma à experiência humana desde nossas origens. O herói, a mãe, o sábio, o trapaceiro, a sombra, a ânima, ânimos, entre muitos outros. Estes arquétipos não são meras abstrações teóricas, são forças vivas dentro da sua psique que influenciam suas decisões, atrações, repulsões e padrões de comportamento. Quando você se desconecta desses arquétipos ou os reprime, eles não desaparecem, simplesmente operam das sombras, às vezes manifestando-se de formas distorcidas ou destrutivas. Mas quando você começa a reconhecê-los e a relacionar-se conscientemente com eles, eles se tornam aliados poderosos em seu processo de cura e crescimento. Por exemplo, o arquétipo do herói dentro de você
É o que o impulsiona a superar obstáculos, a empreender viagens difíceis, a transformar-se através de provas e desafios. Se você reprime ou nega este arquétipo, pode ficar preso no conforto e na segurança, evitando tomar riscos necessários para seu crescimento. Mas, se o sobredimensiona, pode cair em um padrão de busca constante de desafios, incapaz de encontrar paz ou satisfação no cotidiano. Jung acreditava que a verdadeira sabedoria consiste em encontrar um equilíbrio dinâmico entre estes arquétipos, permitindo que cada um se expresse de maneira saudável e apropriada, segundo o momento e a situação. Como ele mesmo dizia, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esta é talvez a essência mais profunda da mensagem de Jung. A cura interna não é apenas um processo psicológico, mas também espiritual. Não se trata apenas de resolver traumas ou corrigir padrões disfuncionais. Trata-se de reconectar-se com algo maior que você mesmo, com esse mistério insondável que Jung chamava de o Self, o centro organizador de toda a psique, que transcende e ao mesmo tempo inclui o ego consciente. O Self não é uma entidade separada de você. É sua totalidade, incluindo tudo o que você é consciente e inconscientemente. E o processo de individuação que estamos explorando é, em última análise, um processo de alinhamento cada vez maior com este Self, com sua natureza mais essencial e completa. Quando você se prioriza de verdade, quando escolhe a autenticidade sobre a aprovação externa, quando integra suas sombras em vez de projetá-las, quando respeita seus ritmos naturais em vez de forçar-se a encaixar em moldes artificiais, está criando as condições perfeitas para que este Self se manifeste plenamente através de você. E isto não é um destino final ao qual você chega um dia e proclama: consegui, estou completamente curado. É um processo contínuo, uma dança entre a consciência e o inconsciente, que continua desdobrando-se ao longo de toda a sua vida. Como Jung sabiamente observou, não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. Esta escolha, a escolha de priorizar-se, de honrar sua verdade interior, de permitir que sua cura flua sem limites, é provavelmente a decisão mais importante que você tomará em sua vida, porque afeta literalmente tudo o mais: sua saúde, seus relacionamentos, seu trabalho, seu propósito, seu legado. Não é uma escolha que você faz uma única vez, mas uma que reafirma cada dia, às vezes cada hora ou cada minuto. É escolher a verdade sobre o conforto, a autenticidade sobre a aprovação, a integridade sobre a conveniência. E embora às vezes possa parecer o caminho mais difícil, a longo prazo é o único que conduz a uma vida plena, significativa e verdadeiramente sua. Imagine acordar cada manhã sentindo que cada parte de você está alinhada, que não há conflito entre o que você pensa, o que sente e o que faz. Imagine relacionamentos onde você não precisa fingir, onde pode ser completamente vulnerável e autêntico. Imagine um trabalho que não drena sua energia, mas a amplifica porque está em harmonia com seus dons naturais e seus valores mais profundos. Não estou falando de uma utopia inalcançável. Estou falando do que Jung descobriu que é possível para cada ser humano que tem a coragem de empreender esta viagem interior. Como ele mesmo disse, o privilégio de uma vida é ser quem você é. Este privilégio está disponível para você agora mesmo. Você não precisa de credenciais especiais, nem permissão de ninguém, nem circunstâncias perfeitas para começar. Você só precisa da vontade de olhar para dentro com honestidade e compaixão e o compromisso de honrar o que encontrar ali, mesmo quando desafie tudo o que você acreditava saber sobre si mesmo e sobre a vida. E embora este caminho tenha seus desafios, você não precisa percorrê-lo sozinho. Jung mesmo enfatizava a importância de contar com guias e companheiros nesta viagem interior.
Busque pessoas que estejam fazendo seu próprio trabalho interno, que possam refletir sua verdade sem impor a delas, que celebrem sua autenticidade em vez de se sentirem ameaçadas por ela. Esta comunidade, esta tribo de almas afins, é um dos grandes presentes que você recebe quando escolhe priorizar-se. Como um efeito magnético, as pessoas que estão em uma frequência similar naturalmente gravitam em sua direção. Você não precisa buscá-las desesperadamente. Só precisa ser autêntico e elas aparecerão, às vezes das formas mais inesperadas. Se você sentiu que esta mensagem ressoa com você, se algo dentro de você respondeu com um sim a estas palavras, não ignore. Essa resposta é seu self, sua essência mais profunda, reconhecendo sua própria verdade. Como Jung dizia, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de despertar. Não amanhã, não quando as circunstâncias forem perfeitas, não quando você tiver mais tempo ou mais recursos. Agora. Porque cada momento em que você posterga sua autenticidade é um momento que nunca recuperará. Uma oportunidade de crescimento e conexão profunda que se perde para sempre. Tudo o que você experimentou até agora, cada alegria e cada dor, cada sucesso e cada fracasso, preparou-o para este momento. Nada foi em vão. Como Jung observava, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mesmo seus maiores desafios foram mestres, guiando-o para sua verdade mais profunda. O caminho da cura interna não promete ausência de sofrimento. A vida, por sua própria natureza, inclui dor. O que promete é que essa dor terá sentido, que servirá ao seu crescimento, em vez de simplesmente desgastá-lo. Como Jung expressava, a dor é o preço que pagamos pela profundidade. E essa profundidade, essa rica textura de uma vida plenamente vivida, é o presente mais precioso que você pode dar a si mesmo e ao mundo. Porque quando você se permite brilhar em toda a sua autenticidade, indiretamente dá permissão aos outros para fazer o mesmo. Sua coragem se torna uma luz que ilumina o caminho para aqueles que ainda estão encontrando o seu. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, convido-o a tomar uma ação concreta hoje mesmo. Pode ser algo pequeno, dedicar 10 minutos à escrita reflexiva, ter uma conversa honesta que você tem adiado, dizer não a algo que não ressoa com você, ou simplesmente permitir-se sentir plenamente uma emoção que tem reprimido. Lembre-se que a jornada de 1000 milhas começa com um único passo, e esse passo, por menor que pareça, tem o poder de mudar a direção de toda a sua vida. Como Jung nos lembrava, tive tantos problemas em minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu. Não espere que tudo seja perfeito para começar. Não espere sentir-se completamente pronto ou seguro. A verdade é que você nunca se sentirá completamente preparado para os saltos mais significativos em seu crescimento. Como com qualquer salto, o momento de maior medo é justo antes de decolar. Se você chegou até aqui neste vídeo, não é coincidência. Algo em você está pronto para esta mensagem, para este despertar. Sua cura interna está esperando ser liberada, esperando fluir sem os limites que você impôs, com anos de autoabandono e conformidade. O momento é agora. Sua vida está esperando ser vivida plenamente, e o mundo está esperando receber os dons únicos que só você pode oferecer quando se permite ser completamente quem é. Como uma última reflexão, permita-me compartilhar estas palavras de Jung, que tem sido uma bússola em meu próprio caminho. Sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Pense por um momento em como seria sua vida se cada decisão que tomasse viesse do seu centro mais autêntico. Imagine acordar cada manhã sem esse peso invisível que você carrega quando vive para agradar aos outros. Visualize relacionamentos baseados não em necessidade ou dependência, mas em dois seres completos que escolhem compartilhar sua plenitude.
Jung descobriu que quando finalmente nos atrevemos a olhar nossas sombras diretamente, quando abraçamos inclusive as partes de nós que rejeitamos, ocorre uma espécie de alquimia interna. O que antes era fonte de vergonha ou medo se transforma em poder. O que parecia uma fraqueza revela ser nossa força mais única. É como se a energia psíquica que antes você gastava em negar, reprimir ou esconder aspectos de si mesmo, de repente ficasse liberada. E essa energia liberada é precisamente o que permite que sua cura interna flua sem limites. Você já não está lutando contra si mesmo, está colaborando com a inteligência inata da sua psique. Há pessoas que passam toda uma vida esperando o momento perfeito para ser quem realmente são. Esperam ter o relacionamento correto, o trabalho ideal, a segurança financeira, a aprovação de certa pessoa, e assim, nessa espera interminável, suas vidas passam. Jung o expressava com clareza devastadora. A maior tragédia da vida não é a morte, mas o que deixamos morrer dentro de nós enquanto vivemos. O que você deixou morrer dentro de si para manter a paz, para não incomodar, para se encaixar em expectativas que nunca foram suas para começar? Esses sonhos adiados, essas verdades silenciadas, essas partes de você que manteve na sombra, todos estão esperando ser redescobertos, reintegrados, honrados. Jung observava que muitas vezes o que experimentamos como depressão não é mais que a supressão de quem realmente somos. Que nossas ansiedades são frequentemente o resultado de viver vidas que não nos pertencem. Que nossos mal-estares físicos podem ser manifestações de verdades emocionais e espirituais que nos negamos a reconhecer. A doença é a tentativa da natureza de curar o homem, dizia Jung. Se você está experimentando qualquer tipo de mal-estar em sua vida, seja físico, emocional ou de relacionamentos, pergunte-se: o que este mal-estar está tentando me comunicar? Que verdade estou ignorando? Que parte de mim está pedindo para ser ouvida? Seu corpo, suas emoções, seus sonhos, suas sincronicidades, todos são mensageiros de sua sabedoria interna. A pergunta é: você está escutando? Jung nos lembrava: seu corpo não é apenas um veículo para transportar sua cabeça de um lugar para outro. É um sistema de inteligência profunda que constantemente lhe comunica o que você precisa para estar em equilíbrio. Talvez neste momento você esteja pensando: tudo isso soa bem, mas a vida real é complicada. Tenho responsabilidades, pessoas que dependem de mim, contas para pagar. Jung entendia perfeitamente esta tensão entre nossas verdades interiores e as demandas externas. De fato, parte de sua genialidade foi reconhecer que o caminho não está em abandonar o mundo exterior pelo interior, ou vice-versa, mas em criar um diálogo contínuo, uma ponte entre ambos. Como ele dizia: ninguém pode tornar-se consciente de sua individualidade a menos que esteja íntima e responsavelmente relacionado com sua comunidade. Em outras palavras, seu desenvolvimento pessoal não ocorre no vácuo nem no isolamento. Ocorre precisamente na tensão criativa entre sua verdade interior e sua participação no mundo. Isso não significa conformar-se ou sacrificar sua autenticidade. Significa encontrar formas criativas de expressar sua essência em cada contexto de sua vida. Talvez você não possa mudar de trabalho amanhã, mas como pode trazer mais de sua criatividade natural ao que faz? Talvez não possa transformar todos os seus relacionamentos da noite para o dia, mas pode começar a se comunicar com mais honestidade, a estabelecer limites mais saudáveis, a escolher conscientemente onde e com quem investe sua energia. Jung nos ensinou que as pequenas mudanças, quando vêm de uma consciência desperta, têm um efeito cumulativo que eventualmente transforma tudo. Como ele mesmo observava, a personalidade nunca pode se desenvolver a menos que o indivíduo escolha seu próprio caminho, consciente e com deliberação moral. Esta escolha consciente é o coração do que significa priorizar-se.
Não é egoísmo, mas clareza. Não é abandono de responsabilidades, mas um compromisso mais profundo e autêntico com o que realmente importa. É reconhecer, como Jung dizia, que eu não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. E esta escolha não é algo que você faz uma vez e para sempre. É uma prática diária, às vezes mesmo momento a momento. É prestar atenção a essas pequenas traições a si mesmo, que se tornaram tão habituais que já nem sequer as nota. Quando ignora sua intuição, quando diz sim, quando seu corpo está gritando não, quando permanece em situações que drenam seu espírito porque teme o desconhecido. Jung observou que, até que você torne consciente ou inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Muitas vezes culpamos a má sorte, as circunstâncias, outras pessoas por situações que são, na realidade, o resultado de padrões inconscientes que continuamos repetindo. A boa notícia é que uma vez que estes padrões se tornam conscientes, já não têm o mesmo poder sobre você. A consciência por si só é transformadora. Uma prática poderosa é o que eu chamo de o momento de pausa. Esse breve espaço entre um estímulo e sua resposta, onde reside seu poder de escolha. Quando alguém lhe pede algo, em vez de responder automaticamente a partir de seus padrões habituais de complacência ou reatividade, tome um momento. Respire. Conecte-se com o que realmente sente e necessita. Depois responda a partir desse lugar de clareza. Isso pode parecer simples, mas é revolucionário. Porque nesse pequeno espaço de pausa, você está reclamando seu poder, está escolhendo conscientemente em vez de reagir a partir da programação do passado. Como Jung apontava, a liberdade de vontade significa a liberdade de fazer o correto segundo o melhor do seu conhecimento. Outra prática transformadora é a que Jung chamava de imaginação ativa, um diálogo consciente com as diferentes partes da sua psique. Você pode fazê-lo através da escrita, do desenho, do movimento ou simplesmente visualizando um diálogo interno. A chave é permitir que estas partes de você se expressem livremente, sem censura, e escutá-las com curiosidade genuína. Talvez você descubra que há um crítico interno feroz que constantemente julga tudo o que você faz, ou uma criança ferida que continua buscando aprovação, ou um sábio interno que tem exatamente a orientação que você necessita, mas que raramente consulta. Todas estas subpersonalidades são aspectos da sua psique total, e todas têm algo valioso a oferecer se você estiver disposto a escutar. Jung foi pioneiro em reconhecer que a psique não é um monólito, mas um ecossistema complexo de energias e arquétipos. Priorizar-se significa honrar esta complexidade, dar espaço a todas as vozes internas, especialmente aquelas que você tem ignorado ou suprimido. Como ele dizia, não há luz sem sombra, e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Esta aceitação da sua própria complexidade, das suas próprias contradições e imperfeições, é profundamente libertadora. Você já não tem que manter a fachada de coerência ou perfeição que a sociedade nos impõe. Você pode ser complexo, multifacetado, em processo, e isso não só está bem, é precisamente o que o torna humano e único. Quando você abraça esta complexidade interna, algo surpreendente ocorre em seus relacionamentos externos. Você se torna mais compassivo, mais tolerante, mais capaz de ver e aceitar a complexidade nos outros. Como Jung observava, seja gentil porque cada pessoa que você encontra está travando uma grande batalha. E isso inclui, é claro, ser gentil consigo mesmo. A autocompaixão não é um luxo ou uma indulgência. É a base mesma a partir da qual pode fluir a verdadeira compaixão para com os outros. Se você é implacavelmente duro consigo mesmo, como poderia oferecer genuína compreensão a outra pessoa? Como Jung apontava, conheça-se a si mesmo para que possa conhecer os outros. Esta conexão profunda consigo mesmo é o fundamento de todas as suas outras conexões.
É o que lhe permite estar verdadeiramente presente com outra pessoa. Escutar não apenas suas palavras, mas a verdade por trás delas. Responder não a partir dos seus próprios medos ou necessidades, mas a partir de um lugar de clareza e generosidade autêntica. Imagine um mundo onde cada pessoa fizesse este trabalho interno, onde cada um priorizasse sua própria cura e autenticidade. Não seria um mundo perfeito. Jung nunca prometia perfeição, apenas plenitude, mas seria um mundo onde os relacionamentos estariam baseados em verdade em vez de manipulação, onde os conflitos seriam oportunidades para um entendimento mais profundo em vez de batalhas de ego, onde cada um ofereceria seus dons únicos em vez de conformar-se com a mediocridade segura. Este não é um sonho utópico. É uma possibilidade real que começa com sua decisão, aqui e agora, de priorizar-se, de escolher-se, de permitir que sua cura interna flua sem os limites artificiais que você mesmo ou outros impuseram. Como Jung nos lembrava, o mundo ficará suspenso por um tempo do sonho de apenas um. E então, a consciência de um será aquela que mudará o mundo. A decisão é sua. Você pode continuar vivendo como até agora, ignorando os sinais, reprimindo suas verdades, conformando-se com menos do que sua alma anseia. Ou pode escolher o caminho do despertar, o caminho da autenticidade, o caminho da cura que flui sem limites. Não será fácil. Haverá resistência, tanto interna quanto externa. Haverá momentos de dúvida, de medo, até mesmo de desespero. Jung mesmo experimentou períodos de profunda escuridão em sua própria jornada. Mas como ele descobriu, não há nascimento da consciência sem dor. Esta dor não é um castigo nem um obstáculo. É a dor natural da transformação, do crescimento, do nascimento para uma forma mais plena e autêntica de ser. E como qualquer mãe lhe dirá, a dor do parto, embora intensa, é temporária e dá lugar a uma alegria incomensurável. A alegria de viver a partir do seu centro, a partir da sua verdade, a partir da sua essência mais autêntica, não tem comparação. Não é a alegria superficial e passageira que vem da aquisição ou da conquista externa, mas essa alegria profunda e sustentada que emerge quando você está em completo alinhamento com sua natureza essencial. Como Jung expressava, o encontro consigo mesmo pertence às experiências mais desagradáveis até que você não se tenha encontrado. Então, quando o conseguiu, esse encontro pertence às experiências mais alegres da vida. Esta alegria é seu direito de nascimento. Você não precisa ganhá-la, merecê-la ou provar que é digno dela. Ela já é sua. Você só precisa reclamá-la, escolhê-la, priorizá-la acima das distrações e demandas que competem por sua atenção e energia. Cada vez que você escolhe escutar sua intuição sobre as opiniões externas, cada vez que honra seus sentimentos em vez de reprimi-los, cada vez que estabelece um limite saudável, cada vez que se permite ser visto em sua vulnerabilidade e autenticidade, está reclamando este direito de nascimento. Está dizendo sim a si mesmo, e nesse sim está o poder de transformar não apenas sua vida, mas também seu ambiente. Como Jung descobriu, a cura individual e a cura coletiva estão intrinsecamente conectadas. Cada pessoa que faz seu trabalho interno, que integra suas sombras, que vive a partir de sua autenticidade, contribui para a cura do inconsciente coletivo. Como ele mesmo disse, o paciente deve ser encorajado a abandonar sua modesta ignorância e a embarcar na aventura de chegar a conhecer-se a si mesmo. Este é o começo da cura. Se esta mensagem tocou você, se algo dentro de você respondeu com um sim a estas palavras, não o ignore. Esse sim interno é a voz do seu self, a voz da sua verdade mais profunda que reconhece seu próprio chamado. É hora de escutá-la. É hora de priorizar sua cura. É hora de permitir que flua sem os limites que você tem imposto. E lembre-se, você não está sozinho neste caminho. Outros percorreram esta senda antes de você,
e muitos mais a percorrerão depois. Há uma comunidade invisível de almas despertas e em processo de despertar que o acompanham, embora você não possa vê-las. Como Jung dizia, em cada caos há um cosmos, em cada desordem uma ordem secreta. Seu próprio caos interno, aquilo que você teme olhar, contém precisamente a ordem secreta que sua alma anseia. Suas feridas contêm os códigos da sua cura. Suas sombras escondem seus dons mais poderosos. Seus medos apontam exatamente para onde você precisa ir para crescer. Nada é um acidente. Nada é um erro. Tudo é um convite a conhecer-se mais profundamente, a despertar mais plenamente, a viver mais autenticamente. Até mesmo o fato de você estar ouvindo estas palavras neste preciso momento é parte dessa ordem secreta, dessa inteligência maior que Jung chamava de sincronicidade. Se você sente que esta mensagem foi uma sincronicidade para você, se algo se moveu dentro de você enquanto escutava, permita-me deixá-lo com um último pensamento de Jung. Sua visão só se tornará clara quando você puder olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de despertar. É hora de priorizar-se. É hora de permitir que sua cura interna flua sem limites. O momento é agora. Se esta mensagem ressoou com você, convido-o a compartilhá-la com alguém que acredite que poderia se beneficiar. Deixe suas reflexões nos comentários. Sua experiência poderia ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Inscreva-se neste canal se quiser mais conteúdo que o ajude em seu caminho de autodescobrimento e crescimento pessoal. E lembre-se, cada vez que você escolhe sua verdade, inspira outros a fazer o mesmo. Obrigado por me permitir acompanhá-lo nesta jornada. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as profundidades da psique humana e a arte de viver autenticamente. Até breve.